Bem, estamos no dia 24 de novembro de 2018 e, nesta tarde, fui convidado a falar diante da sessão Igualdade e Reconciliação Rony Alpes e, em consequência da ditadura do politicamente correto, a sala nos foi retirada e, portanto, acabamos neste ambiente mais fechado para, ainda assim, manter, apesar de tudo, esta conferência. Isso também prova que não basta tirarem a nossa sala para nos calarem. O objetivo hoje é falar com vocês ao mesmo tempo sobre o imigracionismo e o nacionalcionismo. Mostrar que esses dois elementos são duas armadilhas montadas pelo mundialismo. Poderíamos dizer que é como uma moeda, com um lado cara e o lado coroa. Pois, de fato, vocês têm, no esquema da nova ordem mundial de hoje, o lado cara, que é justamente esse fluxo migratório organizado. E por outro lado, quando isso falhar, entra em cena essa nova abordagem nacional-nacionalista que vemos se desenvolver nos últimos anos. Já que, na verdade, isso se acelerou nos últimos meses, mas é um fenômeno que se observa na realidade. Há vários anos, como vou tentar demonstrar? Minha exposição será essencialmente factual. Aliás, porque, como o tema é sensível, evidentemente, não quero que possam, com muita facilidade, nos acusar de toda uma série de anátemas, nos tratar como propagadores de fake news ou coisa do tipo. Não. O que eu estou enumerando são fatos facilmente verificáveis por qualquer ouvinte. Primeiro, volto a essa ideia de cara e coroa de uma moeda jogada pela nova ordem mundial e gostaria de acrescentar outra analogia. A da geoestratégia. Porque, como vocês sem dúvida sabem, no âmbito do Estado-Maior de uma força armada, sempre existe, no mais alto nível de um Estado-Maior, um trabalho que consiste em prever todos os cenários. Você tem o plano A, o plano B, o plano C, uma infinidade de hipóteses, de modo que o Estado-Maior nunca seja pego de surpresa, que ele tenha considerado diferentes situações, diferentes fontes de preocupação, de defesa interna ou externa. E assim, quando o problema aparece, basta ir buscar o dossiê e praticamente já estão lá as respostas prontas. Para aquele Estado maior. Pois bem, no que observamos hoje em geopolítica é a mesma coisa. No contexto globalista, há um plano A e um plano B. E esses dois elementos são, na verdade, apenas uma adaptação a um contexto específico. A questão da imigração tal como é organizada é o plano A. A resposta dos populismos, assumida e enquadrada num contexto que procura tutelar esses populismos, guiando-os na direção do nacional-sionismo. É o plano B. Então é importante entender bem que
Na realidade, esses dois elementos que parecem contraditórios são controlados pelos mesmos atores. Vou começar tratando da parte do imigracionismo. O que vemos hoje? Essa imigração em massa, ela é organizada, orquestrada, não é fruto do acaso. Não resulta simplesmente de alguns conflitos do outro lado do mundo. Isso, evidentemente, não bastaria. Para explicar fluxos massivos de populações que atravessam continentes, oceanos, para chegar até aqui. Se quisermos realmente entender o que está acontecendo, vamos recolocar isso em um contexto cronológico. Então, vou relembrar alguns pontos. O primeiro é em julho de 1970, quando Edmund Rothschild, fundador da seção europeia da Comissão Trilateral, declara numa entrevista: "O cadeado que agora precisa ser arrombado é a nação." As estruturas econômicas seguirão a mesma evolução que as estruturas políticas. No campo político, a Europa Ocidental, os 6 países do mercado comum, mais a Grã-Bretanha, talvez a Irlanda e os países escandinavos, segundo modalidades a definir, vão constituir uma Europa política federal. Nessas condições, a estrutura que vai desaparecer, o cadeado que precisa ser arrombado, é a nação, porque ela é inadequada ao mundo moderno, ora pequena demais, ora grande demais. Nesses mesmos anos 70, o alto patronato cosmopolita começa a trazer imigrantes para a França para dispor de uma mão de obra que pudesse pagar mais barato. É simplesmente a vontade de ter uma mão de obra que não será paga pelo mesmo preço que a mão de obra já existente, a do operário francês. É uma mão de obra excelente, porque é jovem, muito resistente fisicamente, extremamente corajosa, mas a grande maioria não fala francês e não tem qualificação suficiente. Ora, se quisermos desenvolver uma ação de qualificação junto dessas pessoas, é preciso que possamos integrá-las socialmente. Se quisermos integrar socialmente esses homens, para que se integrem na vida econômica e social, é preciso que possam constituir uma família, que tenham a possibilidade de se casar e ter filhos. Em 1975, temos Simone Veil, ministra da Saúde, que faz aprovar a lei que legaliza o aborto. E desde então, há 225 mil mulheres que fazem aborto todos os anos na França. Após o que esse mesmo patronato cosmopolita passa a exigir mais imigrantes para compensar a queda da natalidade, ocupar os postos de trabalho vagos e pagar nossas aposentadorias. E são as mesmas balelas que, evidentemente, a ONU repete regularmente para justificar a imigração em massa como resposta a um problema demográfico próprio do continente europeu. Dizem-nos que a baixa natalidade é realmente uma preocupação para a qual a imigração é hoje a única resposta. Em 1976, ainda a pedido desse patronato cosmopolita, a França, sob a presidência de Valéry Giscard d'Estaing e primeiro-ministro Jacques Chirac, transformou por decreto a imigração de trabalho em imigração de povoamento. Até então, os imigrantes estavam autorizados a residir na França apenas pelo tempo de duração de seu contrato de trabalho. A partir de 1976, os imigrantes presentes em solo francês passam a poder se organizar com base no reagrupamento familiar. É em território francês que isso vai se instalar, portanto, de forma definitiva. Em 2009, durante uma conferência, o globalista Jacques Attali, membro do Congresso Judaico Mundial, afirma que a burguesia judaica financia imãs e conclama os judeus da França a contribuir para o surgimento de um islã burguês no país. A partir de 2012, fica claro que os 3 líderes do mercado halal na França são judeus e sionistas. Algo de que a Liga de Defesa Judaica se alegrou num tweet em 24 de agosto de 2014. Em 2013, o rabino David tweetou declara publicamente:
É uma boa notícia que o Islã esteja invadindo a Europa. É uma excelente notícia. O Mashiach só voltará quando Edom. Quando a Europa cristã tiver ruído de vez, eu pergunto: não é ótima notícia o Islã avançar sobre a Europa? Excelente notícia, adianta-se um. Excelente notícia. Desde 2015, o bilionário cosmopolita Jorge Soros financia as vagas migratórias que se abatem sobre a Europa. Ele voltou a anunciar em setembro de 2016 que tinha liberado 500 milhões de dólares para favorecer a imigração. E estamos hoje em novembro de 2018 e isso não parou, com orçamentos adicionais. Só para a questão migratória, o orçamento para o ano de 2017, não, para o ano de 2018 foi de 62 milhões de dólares, sem contar os 500 milhões que foram investidos em empresas que trabalham, que se comprometeram a atuar de acordo com a agenda de integração dos migrantes pela Open Society. Para comparação, vemos que o orçamento da Frontex, a agência que deve proteger as fronteiras da União Europeia, é de 300 milhões de euros. Então, na verdade, temos alguém que é um investidor privado, que tem praticamente os meios de um Estado, ou até de vários Estados, que se apresenta a ele próprio como um homem de Estado sem Estado, com um projeto. Ele diz sem rodeios, assume publicamente, não esconde. Tomemos em paralelo o terrorismo islâmico que, obviamente, preocupa, e com razão, os nossos concidadãos. Mas lembremos que, em 2013, Laurent Fabius, então ministro dos Negócios Estrangeiros, dizia a propósito da Frente al-Nusra, o ramo da Al-Qaeda, que eles faziam um bom trabalho. Acrescentemos ainda que, em março de 2015, a televisão israelita em 24 reconheceu que jihadistas vão tratar-se nos hospitais israelitas. Enfim, para combater esta imigração, é preciso antes de mais perceber que ela é orquestrada e que o é no quadro de um plano mundialista. E, nos últimos meses, vemos claramente uma aceleração deste processo. Vejam, só no mês de novembro de 2018, houve em Paris o Fórum de Paris sobre a Paz. Foi uma iniciativa de Macron, de 11 a 13 de novembro. Ora, o simbolismo era tão forte e tão evidente que o francês médio não percebeu do que se tratava. Em novembro, organizar a abertura de um Fórum de Paris para a Paz parecia simplesmente uma atividade integrada nas cerimônias do centenário da Primeira Guerra Mundial. Mas, na realidade, não se tratava nada disso, mesmo que o nome pudesse induzir em erro. O Fórum de Paris sobre a Paz, iniciativa, insisto, de Emmanuel Macron, tem como objetivo tornar-se o encontro anual francês para promover a instalação da governança mundial. Obviamente, tratava-se de convidar mais de 900 atores importantes na implementação dessa governança mundial, incluindo, claro, vários chefes de Estado. E entre os temas abordados, prever, por um lado, a luta contra os populismos e, por outro, a gestão da imigração. O mundo em que vivemos está fragilizado por crises que desestabilizam nossas sociedades. A crise econômica, ecológica, climática, o desafio migratório. Estamos fragilizados pelo ressurgimento de ameaças capazes de nos atingir a qualquer momento. O terrorismo, a proliferação química e nuclear, a cibercriminalidade. E estamos fragilizados pelo retorno das paixões tristes. O nacionalismo, o racismo, o antissemitismo, o extremismo, que colocam em causa esse horizonte que nossos povos esperam. Alguns dias depois, em 20 de novembro de 2018, realizou-se o Global Positive Forum, desta vez organizado por Jacques Attali,
Jacques Attali, lembremos, é aquele que, de certa forma, moldou Emmanuel Macron. E durante esse Global Positive Forum, que teve lugar no Ministério das Relações Exteriores em Paris, nas grandes salas e no anfiteatro do Ministério das Relações Exteriores, voltou-se a falar, entre outras coisas, da organização da imigração dentro de um plano mundial. Acrescentemos que nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, vai acontecer em Marrakech o grande encontro mundial destinado à ratificação, pelas várias delegações oficiais governamentais de todo o planeta, do Pacto Global da ONU para a Imigração, que é, na verdade, um plano de gestão da imigração destinado a dar orientações. Orientações que não são juridicamente vinculativas, mas veremos que tem um duplo efeito. Orientações que são recomendações dirigidas aos diferentes estados para organizarem e gerirem a imigração. Ora, nessas orientações está previsto, em particular, deixar de fazer distinção entre imigração legal e imigração ilegal. Isso é um ponto importante, porque se essa distinção desaparece, significa que o efeito de chamada será sem precedentes. Vai se criar, nos continentes africano e sul-americano, a impressão de que, de agora em diante, qualquer forma de imigração se torna possível e aceitável. O Pacto Global da ONU para a Imigração é apresentado como não vinculativo. Mas há um elemento importante que mostra que isso só é meia-verdade. É que, a partir do momento em que um Estado ratifica esse pacto, mesmo que oficialmente ele não seja vinculativo, os magistrados poderão apoiar-se no facto de o Estado ter ratificado para considerar que o Estado tem o dever de se conformar ao que é apresentado como recomendação nesse pacto. Mesmo que isso ainda não conste naquele momento da legislação do Estado em causa. A própria ONU disse: esse pacto não tem valor vinculativo, exceto que isso pode ser contornado. Pode haver uma judicialização contra aqueles que não tiverem respeitado o pacto. Serão condenações meramente formais. Mas, ao mesmo tempo, perguntar-se o que a França vai fazer para indenizar as pessoas e para reparar os danos. E, portanto, isso tem, obviamente, consequências muito importantes para o futuro, porque significa, evidentemente, que sempre que imigrantes virem o seu pedido de estatuto de refugiado político recusado pelo Estado a que o solicitaram, poderão então recorrer à justiça, argumentando perante o magistrado que o Estado ratificou o Pacto Global da ONU e que, portanto, deve conformar-se a ele, mesmo que essas normas ainda não estejam em vigor de forma plenamente conforme a esse pacto. Insisto no facto de que toda essa imigração não é fruto do acaso. É evidente. É realmente fruto de uma visão mundialista. O Pacto de Marrakech está mesmo no espírito da Open Society. Vê-se claramente que, em todo caso, se inspira da mesma visão do mundo e de temas muito semelhantes. É preciso saber que, por exemplo, no início da crise migratória, mesmo em 2015,
Com a chegada maciça dos sírios, George Soros apresentou um plano em vários pontos, dos quais alguns são muito próximos do Plano de Marrakech, como, por exemplo, a necessidade de criar corredores humanitários desde os países de origem até os países de destino. Um plano que prevê claramente transformar a Europa numa espécie de plataforma de trânsito e de emigração. Agora, em paralelo, vamos abordar a questão desse nacionalismo. Começamos por Steve Bannon, porque ele é hoje uma peça-chave nesse jogo. É uma figura de notoriedade planetária. Famoso. Steve Bannon anunciou em meados de julho de 2018 o nascimento de uma organização supranacional que teria por objetivo coordenar os movimentos que se chamam habitualmente populistas. Essa organização chama-se sobriamente The Movement, o movimento. Portanto, à primeira vista, não tem qualquer característica particular. O objetivo é claramente coordenar, num primeiro momento, os movimentos populistas da Europa. É estranho, apesar de tudo, que seja um americano o encarregado de coordenar os movimentos populistas na Europa. Mas não é assim tão estranho quando se aprofunda um pouco a questão. Este homem de negócios. Bannon foi o diretor do site Breitbart. É obviamente conhecido de qualquer pessoa que veja este vídeo como antigo conselheiro do presidente Donald Trump. Mas ele não é só isso. E lembraremos, de forma curiosa, que muitas organizações judaicas americanas de esquerda acusaram Steve Bannon de ser antissemita. O que desencadeou, aliás, uma campanha implacável contra ele, financiada por Jorge Soros. Portanto, a mais antiga instituição sionista nos Estados Unidos, a Organização Sionista da América, a ZUA, declarou que Steve Bannon é um patriota americano que defende Israel e que tem uma profunda empatia pelo povo judeu. É uma declaração oficial do presidente da Organização Sionista da América, o Sr. Klein, que acrescenta ainda que o site Breitbart News, The Area Bannon, lutam corajosamente contra o ódio ao judeu e a Israel. E ele insiste, será que os extraordinários conselheiros pró-Israel de Trump, como Newt Gingrich, Rudy Giuliani, Mike Pence, Mike Huckabee, Sheldon Adelson, E.O. Genro, Judeo do Sr., Trump, Jared Kushner ou David Friedman e Jason Greenblatt permitiriam que um antissemita e um anti-Israel trabalhassem com eles? Será que Ivanka Trump, convertida ao judaísmo e cujos filhos frequentam uma escola judaica ortodoxa, permitiria que um antissemita trabalhasse com o próprio pai? Então, isso era, obviamente, a prova, através dessas declarações, da existência dessa organização muito poderosa. A Organização Sionista Americana pela qual o Sr. Bannon é plenamente validado, carimbado, mandatado por eles. Em novembro de 2017, aliás, Steve Bannon participou do jantar de gala dessa organização sionista dos Estados Unidos e fez ali um discurso. E nesse discurso há uma frase que merece atenção. Ele disse ali, e tenho orgulho de ser um cristão sionista. E isso, evidentemente, explica tudo o que está sendo montado hoje em torno desse movimento. Um adjunto do Sr. Bannon,
mencionado já em meados de julho de 2018 para estruturar esse movimento. É um certo Rahim Kassam. Ora, Rahim Kassam é um homem de negócios considerado um dos conselheiros de Nigel Farage. Colabora na redação do Breitbart, assim como em várias publicações ligadas à corrente neoconservadora americana e britânica. Acrescentemos que Rahim Kassam, embora nascido em uma família muçulmana, é um ateu sionista que declarou em dezembro de 2012 a publicação The Commentator. Israel continua sendo a democracia mais legítima, mais transparente e mais segura da região. Esse é, portanto, o segundo colaborador do Sr. Bannon, anunciado para o recrutamento do movimento em julho de 2018. É com ele que ele inicia o recrutamento com vistas à instalação de um quartel-general em Bruxelas, anunciando então à imprensa europeia a contratação de até 10 especialistas em diferentes áreas e esperando, a médio prazo, contar com uma equipe de 25 profissionais. 25 profissionais pagos em tempo integral para essa coordenação a partir de Bruxelas, de uma organização desse tipo. O que, aliás, causa espanto, pois isso demanda recursos financeiros enormes e não se sabe bem de onde viriam. Entre os franceses que Steve Bannon encontra de maneira privilegiada, há um certo Louis Alliot, o companheiro de Marine Le Pen que, lembremos, nunca perde uma oportunidade de recordar as organizações judaicas que é neto de um rabino. Há também Marion Maréchal, que foi convidada aos Estados Unidos para discursar diante dos grandes financiadores, os grandes doadores do Partido Republicano e do Tea Party, da imigração em massa, dos lobbies islâmicos e do politicamente correto. A França está passando de filha primogênita da Igreja Católica à insignificância do Islã. E o terrorismo? O terrorismo é apenas a ponta do iceberg. Como chegamos a esse ponto? Como chegamos aqui? Lobbies islâmicos. Lembrando, foi agente do Mossad, como confirmou a Liga de Defesa Judaica, e hoje conta com o apoio dos meios neoconservadores americanos. Pois é, claro que alguns vão me retrucar que, em nome de um certo pragmatismo político, no fim das contas, tudo isso importa pouco. Desde que Steve Bannon coloque suas competências e suas redes a serviço de uma batalha destinada a enfraquecer as instituições europeias e a esquerda europeia. Mas é evidente que nada disso é uma operação desinteressada. Ela é de fato encomendada e financiada em bastidores que não se encontram na Europa. O que naturalmente é motivo de preocupação quanto ao preço que teremos de pagar mais tarde. No início de julho de 2018, por exemplo, nos diziam que Benjamin Netanyahu aspirava a ser o patriarca dos líderes populistas. No mínimo, surpreendente como encenação. E se Benjamin Netanyahu se tornasse o patriarca dos populistas, com certeza, não seria para o bem dos europeus, nem para o bem da cristandade. À medida que se aproximam as eleições europeias, há, obviamente, motivos para preocupação com o desenvolvimento daquilo que poderia ser chamado de nacional-socionismo, ou seja, uma espécie de uma oferta pública de aquisição do sionismo sobre diferentes partidos.
movimentos e meios de comunicação considerados populistas ou identitários. Está em Bruxelas. Se eu enfiar a estaca no coração do vampiro, tudo isso vai começar a se dissipar. Tudo converge para maio de 2019. E é exatamente aí que a gente assume o controle da UE. A abordagem é a mesma. Parte do desejo de proteger o país de uma imigração em grande parte islâmica. Um dirigente de partido, de movimento ou de meio de comunicação patriótico é então contactado por certos emissários sionistas, geralmente dispostos a mostrar-se muito generosos se parecer possível encontrar pontos de convergência com os interesses israelenses. Na verdade, isto, na realidade, já começou há bastante tempo. Não vou recuar demasiado no tempo, vou ficar por dezembro de 2010. Em dezembro de 2010, esse tipo de iniciativa foi simbolizado pela viagem a Israel de representantes do FPÖ austríaco, do Vlaams-Belang, Flamengo e do SD. O Partido dos Democratas Suecos, que tinha obtido uma certa vitória eleitoral alguns meses antes. Entre os membros dessa delegação, havia pelo FPÖ o Sr. Strache, o líder do FPÖ, hoje no governo austríaco, e também Philipp de Winter, o dirigente mais conhecido fora das fronteiras belgas do Vlaams-Belang. Todos foram recebidos por oficiais das FDI e aceitaram usar o boina vermelha do exército israelense durante essa pequena viagem às fronteiras. Os organizadores dessa visita a Israel, dessas delegações de partidos nacionalistas ou populistas, chamavam-se David Ivory, administrador das colônias de Shomron, e Hillel Weiss. Hillel Weiss é uma figura de destaque do movimento sionista. Ele acredita na necessidade de reconstruir o templo e instaurar a dominação judaica sobre o grande Israel. Ele se opôs a uma visita do Papa Bento XVI a Israel. Em outubro de 2014, Hillel Weiss foi acusado por vários meios de comunicação israelenses, entre eles o jornal Haaretz, de defender nada menos que o extermínio dos palestinos. Weiss provocou polêmica ao declarar que não poderia haver genocídio contra o povo palestino, pois, segundo ele, os árabes palestinos nunca formaram um povo. O Islã radical na Europa seria mais perigoso do que a extrema-direita para os judeus e para Israel, uma ideia que vem ganhando força por aqui. Há anos, o professor Hillel Weiss, figura do movimento de colonização, defende uma aliança entre nacionalistas israelenses e europeus, em nome da defesa dos valores do Ocidente. Em 2010, ele chegou a organizar a visita de vários dirigentes de extrema-direita ao Knesset, entre eles o austríaco Ernst Reche e o belga Philipp de Winter. Os europeus não são nazistas. Eles não são neonazistas. Eles não têm nenhum motivo para se envergonhar de nacionalismo e de recusarem acolher refugiados. Os muçulmanos organizados, religiosos, nacionalistas, não têm nada que fazer na Europa. Não é o lugar deles. Alguns meses depois de ter organizado a visita de eleitos do FPÖ, do Vlaams-Belang e dos Democratas Suecos a Israel, David Ivory e Hillel Weiss fizeram uma turnê pela Europa com o apoio desses mesmos parlamentares e discursaram em vários parlamentos. O Parlamento Flamengo, mas também o Parlamento Europeu, com o apoio e por iniciativa de partidos nacionalistas ou populistas. Surpreendente, não? Voltemos a The Movement. O movimento, a organização internacional promovida por Bannon. O estatuto dessa organização, uma fundação privada. Foram registrados na Bélgica em 9 de janeiro de 2017.
Na verdade, o nome de Bannon nem aparece ali. Ele não faz parte do conselho de administração de The Movement. The Movement, o movimento, tem apenas 3 administradores. Michael Maldrickaman. Aliás, é um advogado sionista e o presidente de The Movement, o movimento. A esposa dele, Yasmine Dan, é administradora, assim como uma terceira pessoa, Laurie Ferrari, considerada uma amiga muito próxima de Nigel Farage, o ex-líder do UKIP. O objetivo inicial do movimento é ser um clube, isso precisa ficar claro. Um clube que pretende ser, digamos, o equivalente para soberanistas e nacionalistas de círculos como o Fórum de Davos ou Bilderberg, onde as pessoas podem se encontrar, se conhecer e eventualmente dar uma mão umas às outras quando for necessário. Michael Modric Heyman é, portanto, o presidente de The Movement, o movimento em que Steve Bannon aparece, no fim das contas, apenas como um representante comercial. Quem é Michael Modric Heyman? Nascido na Bélgica em 22 de fevereiro de 1966, foi por 2 vezes presidente da Sinagoga Liberal de Bruxelas, bem como presidente da Fundação Weizmann na Bélgica. Em 2001, ele conduziu, em nome da comunidade judaica, as negociações sobre os bens judaicos expoliados durante a guerra, que resultaram no pagamento, por bancos, seguradoras e pelo Estado belga, de uma indenização de 111 milhões de euros à comunidade judaica. Casado com Yasmine Devane, membro do Conselho de Administração de The Movement, é pai de 3 filhos. Advogado? Fundou em novembro de 2009 o Parti Populaire, do qual Joël Rubinfeld foi vice-presidente. Quem é Joël Rubinfeld? Presidente da Liga Belga contra o Antissemitismo. Vice-presidente do Congresso Judaico Europeu em 2009 e 2010. Co-presidente do Parlamento Judaico Europeu de 2012 a 2014. Joël Rubinfeld é nomeado em 2002 também secretário-geral das Amizades Belgo-Israelenses. Trabalha para estreitar o diálogo entre Bruxelas e Jerusalém, coordenando eventos bilaterais e encontros interparlamentares entre membros dos parlamentos belgas e dos parlamentos israelenses. Em 2003, foi um dos cofundadores do Atlantis Institute, um think tank liberal com sede em Bruxelas. É também na sua casa que funcionou a sede do Parti Populaire de Modric Heyman, antes de este transferir essa estrutura para a sua própria residência. Isso dá uma ideia das ramificações dessas pessoas que, de facto, têm nas mãos, estatutariamente, The Movement, o movimento, a fundação da qual Steve Bannon é o representante comercial. Quando Bannon vai à Itália ou quando amanhã for à Alemanha explicar o que é o populismo e por quê, e à volta disso deram umas 40 entrevistas. 50 entrevistas a todos os meios de comunicação possíveis. Por assim dizer, ele cumpre, de certa forma, um dos papéis que nós próprios se quiserem, atribuímos, que é, em certa medida, um papel. Talvez isto vos surpreenda, de evangelização. Disse isso ao Steve há algum tempo, disse-lhe. Olha, no fundo, a tua grande força é que és, de certa maneira, o Billy Graham do populismo. Voltemos à cronologia, porque, curiosamente, Bannon só torna pública a existência do projeto The Movement em julho de 2018. E vemos, no entanto, que os estatutos foram depositados em janeiro de 2017, em Bruxelas. Mas, na verdade, tudo isso já tinha sido acertado em dezembro de 2016. Não nos Estados Unidos, não em Bruxelas, não na Europa, mas em Jerusalém. Foi, de fato, em Jerusalém,
em dezembro de 2016, que Michel Modric Heyman participa do Jerusalem Leaders Summit. Lá, ele foi recebido, aliás, juntamente com os outros participantes desse encontro, na Knesset. É importante precisar que o Jerusalem Leaders Summit é coorganizado por Yasmine Dehan, sua esposa. Esse encontro anual reúne participantes americanos, belgas, indianos, israelenses e ingleses, entre outros. Esteve presente Bill Eisrich, eurodeputado do UKIP, o partido de Nigel Farage. E o encontro de dezembro de 2016 desse Jerusalem Leaders Summit terminou com a assinatura da Declaração de Jerusalém. Foi, portanto, à margem desse evento que foi concebido, imaginado o projeto The Movement, o movimento. Fica claro, portanto, que tudo isso foi pensado dentro de uma lógica globalista e não como um processo populista europeu. Ele é só um cliente de segunda, o advogado do Farage. Se rolar almoço, barrar e ter coragem é coisa de nível 20. Então virei representante. Se for diretor lá na Europa, é bem assim. Que aqui eu fico meio que me fortalecendo. Vagar não é nada. A política de queda menor é corretagem. Depois vem o partido em cima da figura, quando o Modric chegou. A tristeza tá aí. O entorno, o filtro é radical. Ele era novato. Em julho ele se firma. Nunca tivemos qualquer contato com ele. Nunca fizemos qualquer tipo de consulta. E acreditamos que os europeus devem construir as suas formações políticas e as suas famílias políticas de acordo com a sua própria vontade, e não seguindo conselhos vindos dos Estados Unidos. Insisto neste ponto. Antes de ir a Jerusalém em 2016, para o Jerusalem Leaders Summit, Michel Modric, presidente da fundação, reuniu-se em Bruxelas com Nicolas Dupont-Aignan. Na verdade, temos mesmo uma série de atores que hoje dispõem todos de ramificações e relações impressionantes. Tudo isso está muito mais interligado do que se imagina. Vimos também que os dirigentes estatutários da Fundação The Movement, o movimento promovido por Steve Bannon, são Michael Modric Heyman, Yasmine Dohan, sua esposa, Laurie Ferrari, muito próxima de Nigel Farage. Mostramos também que esse tal movimento, formalmente fundado em janeiro de 2017, tinha sido preparado à margem do Jerusalem Leaders Summit. Michael Modric Heyman e a sua esposa Yasmine Dohan também são. Também eram muito envolvidos na organização da Aliança para a Democracia Direta na Europa. A ADED, que é o grupo parlamentar europeu fundado por Nigel Farage, no seio do qual encontramos hoje tanto Nicolas Dupont-Aignan como Florian Philippot. Na edição de 2015 do Jerusalem Leaders Summit, os participantes foram levados a visitar o Friends of Zion Museum, o FOZ, museu fundado por Mike Evans, um evangelista americano ultracionista, cujo conselho de administração é composto por vários generais do exército israelita. As relações entre todos esses meios são mantidas de forma muito estreita. A imprensa israelita noticiou essa visita. Mostrou-a em várias sequências filmadas. E víamos aí, nomeadamente, para além de Michel Modric e da sua esposa Yasmine Dohan, víamos aí, para além dos representantes do UKIP de Nigel Farage, por exemplo, Becky Norton Dunlop. Becky Norton Dunlop
é simplesmente a antiga chefe de gabinete da Casa Branca. Também se via lá Maurice McTighe. Maurice McTighe é um ex-ministro neozelandês. Portanto, vê-se que nesses meios está realmente a nata do processo globalista. E quando entendemos que foi à margem disso que se criou a Fundação The Movement, o movimento que agora tenta coordenar os movimentos populistas, percebe-se que isso se inscreve claramente num processo mundial. Aliás, é tão verdade que os deputados britânicos do UKIP presentes e os deputados conservadores presentes nessa reunião do Jerusalem Leaders Summit depois da visita ao Museu Foz, o Museu da História do Sionismo, declararam à imprensa, após essa visita, no Museu Foz, tornamo-nos apoiantes de Israel e mensageiros encarregados de difundir a mensagem desse país por todo o mundo. Portanto, sim, há aí de facto não apenas relações, mas depois uma verdadeira utilização. As pessoas que são recrutadas nesses círculos acabam transformadas em emissários, em embaixadores, em atores dentro do seu próprio meio político, no seu país, nos respectivos palcos políticos internos, servindo claramente de correias de transmissão, de agentes e até de agentes duplos, poder-se dizer. Então, para reforçar ainda mais a demonstração de que a fundação, o movimento entrou, na realidade, num processo mundialista através da coordenação dos movimentos populistas. Remetamos a essa pequena frase de Michael Modricamei ao jornal italiano La Stampa. Ouçam bem. Começaremos na Europa. Mas o nosso objetivo é ser um clube mundial, do Canadá até a Ásia. Então Bannon nos diz, o Movement tem por objetivo coordenar os populistas, mas o seu presidente estatutário, Michel Modricamei, deixa claro que é um clube mundial. De um clube mundial que tem a ambição, mais adiante, de coordenar forças políticas do Canadá até a Ásia. Já não se trata, de forma alguma, apenas de defender os populismos para enfraquecer as instituições europeias e enfraquecer o esquerdismo na Europa. Nesse vasto mercado das direitas populistas, o Movement revelou-se um produto desajustado, sem lugar próprio. Com Modricamei, vê-se que o essencial está a alhures, como mostra uma anedota reveladora. Vou lhes dizer, vou dar um exemplo bem concreto, talvez para mostrar o quanto isso não tem importância. Eu digo, ok, eu fundei esse Movement no papel e continuo lá. Há 3 administradores, etc. E eu propus ao Steve que se tornasse oficialmente o chairman no papel. Mas ele não está nem aí para isso. Mas quero dizer, ele não está nem aí. Para ele, isso não tem a menor importância. A estrutura jurídica, esse tipo de coisa. O que importa para ele é que, no fim das contas, os membros, os partidos de Salvini, os partidos populistas da França, os partidos populistas da Alemanha, eu mesmo, enfim, quero dizer, alcancemos um certo nível de influência no nosso país. É a única coisa que conta. Em novembro de 2018, Bannon acaba de apresentar um novo projeto que se inscreve na mesma linha. Desta vez, é na Itália que a coisa acontece. É a cartucha de Trisulti que deveria se tornar, em 2019, uma academia para a defesa do Ocidente judaico-cristão. Cofundada, portanto, pelo americano Steve Bannon, que seria o diretor dos programas. E essa academia para o Ocidente judaico-cristão receberia, durante o verão de 2019, seus 200 primeiros estudantes. No mínimo, é isso que ele quer. A Cartuxa de Trisulti. Aqui está Benjamin Harnwell, o cara mais inteligente de Roma, segundo Steve Bannon. É por isso que o ex-conselheiro de Trump quis esse britânico fundador do Instituto Dignitatis Humanae
à frente da sua academia para católicos integristas. Tratar-se-á de uma escola que vai defender os valores judaico-cristãos da nossa civilização com duas formações. Uma voltada para os valores da família e da vida social. E outra mais específica para políticos e funcionários cristãos, para que vivam plenamente essa sensibilidade na sua atividade pública. Reparem, é um objetivo ainda bem longe de assegurado. Não está garantida porque na França todos vocês viram que existe. Há pouco tempo, um projeto semelhante lançado por Marion Maréchal, que não descola. Apesar de todo o apoio mediático de que ela beneficia, por outro lado, um elemento que não dá a impressão de que a coisa está ganha para Bannon é que este processo de criação da Fundação The Movement, o Movement, apesar de todos os meios e de toda a cobertura mediática de que beneficiou na imprensa de todos os países da Europa e até para além dela, não consegue levantar voo. A primeira grande reunião-evento de The Movement não para de ser adiada. Não vai acontecer nada em novembro. Como tinha sido anunciado anteriormente, Modrit Heyman agora fala do mês de janeiro, sem avançar uma data precisa. Steve Bannon, na realidade, por mais que redobre de esforços, percorrendo toda a Europa para tentar reunir movimentos e figuras populistas, os recusos vão se acumulando, e aos recusos somam-se os "vamos ver mais tarde", porque muitos, no fim das contas, estão cada vez mais céticos. Mas, da parte dele, Bannon continua calmamente a cumprir a sua missão e, para isso, pode contar com a ajuda de uma nova personagem neste tabuleiro, chamada Benjamin Arnwell. Benjamin Arnwell é súdito britânico. Mais um pouco como todos os seus amigos do UKIP, que já seguem essa mesma trajetória. Arnwell é antigo assistente parlamentar do eurodeputado conservador inglês Nirj Deva. Arnwell é também o fundador do Dignitatis Humanae Institute, um think tank conservador europeu. No site do seu instituto, o Dignitatis Humanae, entre os raríssimos artigos publicados, já encontramos o seguinte: Dignitatis Institute apela à Casa Branca para nomear sem demora um novo enviado especial americano encarregado de vigiar e combater o antissemitismo. Chama-se Dignitatis Humanae. Supostamente é um instituto conservador católico. E na prática, a prioridade, mais uma vez, é o antissemitismo e a defesa de Israel. O resto é só embalagem. O instituto dele é apoiado pelo cardeal Burke, bem conhecido nos meios conservadores. Esse instituto também é presidido a título honorífico pelo cardeal Martinel. Então guardem esse nome, porque o cardeal Martinel é acusado pelo arcebispo Viganò de fazer parte da corrente homossexual do Vaticano. Isso já dá uma ideia das estranhas ramificações que isso pode ter. Até porque vou mostrar a vocês em alguns minutos que toda vez que um movimento populista se deixa fisgar pela corrente nacional sionista, ao mesmo tempo ele introduz dentro de si o lobby LGBT. Os dois elementos andam sistematicamente juntos em todos os movimentos populistas europeus. Isso é bastante revelador, convenhamos. Então, voltando a esse instituto, Dignitatis Humanae, em fevereiro de 2018, amparado por seus apoios, o cardeal Burke e o cardeal Martinel, ele assinou um acordo com o Ministério Italiano da Cultura para se tornar o locatário oficial da cartucha de Trisulte, construída no século III, situada a 120 km de Roma.
É um lugar maravilhoso de cristandade, gigantesco. Ali estão, portanto, à disposição desse instituto para essa Academia de Defesa do Ocidente Judaico-Cristão, co-dirigida por Bannon. Igreja, claustro desenhado por Michelangelo. A biblioteca, rica de 38.000 obras antigas. A herboristeria onde os monges cartuchos inventaram o licor sambuca. O jardim botânico, o refeitório, os quartos. É um lugar maravilhoso, em vastos hectares, que permite realmente alojar centenas de pessoas e dispor de um número incrível de salas. Portanto, um luxo totalmente inesperado para uma academia desse tipo que aparece assim. De repente, tirada da cartola do Sr. Bannon e do Sr. Harnwell. Mediante 100 mil euros por ano, a associação apadrinhada por Steve Bannon garantiu para si a concessão desse monumento nacional por 19 anos. Por falta de vocações, essa cartucha do século XIII corria o risco de cair em ruínas. Ela passará agora a difundir as ideias de extrema-direita de Bannon para ampliar sua influência na Europa. O que nós propomos fazer é lutar contra a secularização militante das nossas sociedades, contra uma certa forma de capitalismo esvaziado de todos os valores humanos, e depois nos erguer contra a presença de um Islã jihadista. Esperamos que a luta mundial pela defesa da nossa civilização parta daqui. Agora, terminei com a corrente Bannon. Creio que isso lhes dá uma ideia de quem está por trás de tudo isso. Vamos observar rapidamente os outros líderes do nacional-populismo, do nacional-sionismo dentro dos movimentos populistas de hoje. Apareceu muito recentemente Bolsonaro no Brasil. Também aí. Evidentemente, sabemos bem que isso suscitou num primeiro momento muita curiosidade e um entusiasmo inegável em muitos meios que viam, mais uma vez, a vitória de um líder populista que iria limpar o esquerdismo do seu país. Mas o novo presidente Jair Bolsonaro vê-se claramente. É na realidade um agente israelense, pura e simplesmente, nada mais, nada menos. E as primeiras medidas que ele tomou, antes mesmo de cuidar da situação do Brasil, foram anunciar a transferência da Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, como se essa fosse a medida prioritária para o bem do Brasil. Mal foi eleito Jair Bolsonaro. Aliás, deu uma entrevista ao jornal israelense Israel Hayom. E o que a gente lê? Eu amo o povo de Israel. E Israel pode ter certeza de que poderá contar com o nosso voto na ONU em praticamente todas as questões que digam respeito a Israel. Então, na verdade, imediatamente, a gente percebe o uso que pode ser feito do surgimento de Bolsonaro no tabuleiro geopolítico. Onyx Lorenzoni, que é membro do Congresso Federal Brasileiro e, portanto, do partido de Bolsonaro, anunciou que Jair Bolsonaro irá rapidamente a Israel, depois de visitas já previstas ao Chile e aos Estados Unidos. Será, portanto, a terceira visita oficial do chefe de Estado brasileiro. Claro que eu entendo que se possa dizer que isso não o impede de ser um bom patriota brasileiro. Mas, mesmo assim, é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo? Num discurso feito diante de 400 pessoas no Clube Hebraica do Rio, em 2017, Jair Bolsonaro declarou: ouçam bem, meu coração é verde, amarelo, azul e branco. Verde e amarelo é a bandeira brasileira. Azul e branco é a bandeira israelense. Então, quando ele diz que o coração dele é verde, amarelo, azul e branco, isso mostra que ele se considera como tendo uma dupla nacionalidade.
uma dupla pertença da parte de um chefe de Estado. E ainda por cima de um chefe de Estado apresentado como nacionalista ou populista. No mínimo, é curioso. Evidentemente. Quando a gente olha os documentos que estão aparecendo agora sobre esses três filhos, dá até para se perguntar seriamente se esses três filhos, Eduardo, que é deputado do partido do Bolsonaro, claro, sem falar de Carlos e Flávio, os outros dois filhos não preferem simplesmente Israel ao Brasil. Porque, convenhamos, é impressionante ver até que ponto os três filhos de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, têm uma obsessão que eu quase chamaria de patológica, por aparecer o tempo todo nas redes sociais com camisetas nas cores de Israel. Num dia é uma camiseta exaltando o Mossad. No outro é exaltando Tzahal. Em outro ainda é exaltando a polícia israelense. Estranha, no mínimo. Porque, seja durante a campanha eleitoral do pai, seja depois da vitória dele, isso não parou. É algo que se vê o tempo todo nos perfis dos três filhos de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Os três adoram, incansavelmente, posar com camisetas nas cores de Israel. Isso é tanto mais surpreendente porque a gente pode se perguntar cada vez mais sobre as crenças religiosas, fingidas ou reais, da família Bolsonaro. Católicos de origem. Os Bolsonaro aproveitaram, em 2016, uma viagem a Israel para se fazer batizar coletivamente nas águas do Jordão, segundo o rito de uma seita protestante evangélica messiânica. Claro, seitas evangélicas e sionismo combinam muito bem e se reencontram justamente no que hoje se chama de sionismo nacional, do qual Steve Bannon é um porta-voz. E para coroar tudo isso em relação a Bolsonaro, circulam agora várias fotos de Jair Bolsonaro, mostrando também em templos maçônicos, cercado por toda uma série de dignitários em grande traje de gala das lojas. E, mais uma vez, sabe-se muito bem que as seitas evangélicas, o sionismo e a maçonaria, essa maçonaria que eles qualificam de deísta, no caso nos Estados Unidos, tudo isso combina muito bem. Vê-se, portanto, que tudo isso se encaixa nesse esquema mundialista. Está perfeitamente alinhado com a construção da adesão à nova ordem mundial. Na Alemanha. Voltemos agora à Europa. Vamos falar da Alemanha. Vocês têm a AfD, a Alternative für Deutschland, que é o partido populista que hoje vem obtendo vitórias em todas as últimas eleições e que está, ao que tudo indica, prometido, aparentemente, a um ótimo resultado nas eleições europeias de maio de 2019. Em 8 de outubro de 2018, a AfD, como antes tinha feito na Inglaterra, a English Defence League, a AfD acaba de criar a sua seção judaica, a JAFD, um partido nacionalista alemão que cria a sua seção judaica. Essa seção judaica foi oficialmente apresentada em Wiesbaden. Pois ouçam bem, além de ser filiado à AfD, a condição prévia para aderir à JAFD, a seção judaica, é ter um vínculo étnico ou religioso com o judaísmo. Isso foi declarado como tal pelos dirigentes dessa seção judaica. Então, não se pode falar de critérios étnicos em outros domínios. Mas aqui, de repente, pode-se falar de etnicidade quando se trata de uma seção judaica da AfD. Por cima do logotipo dessa seção judaica da AfD. Acima de um candelabro judaico, uma pequena chama, é curioso, que faz estranhamente lembrar a do Front National.
Essa seção judaica da AfD lançou sua página no Facebook, desejando um bom Shabat aos seus amigos numa sexta-feira. Na verdade, tudo isso já tinha começado antes. Em setembro de 2017, vários dirigentes da AfD fizeram questão de declarar a sua adesão ao sionismo. Havia, em particular, um quadro importante da AfD chamado Daniel Haltman, que não suportava que a AfD fosse suspeita de antissemitismo. Então, em cada grande comício da AfD, ele aparecia com uma camiseta I Love Israel. A AfD fez campanha regularmente apresentando-se como a melhor defensora dos judeus e como o partido que mais admira Israel na Alemanha. Nesse campo, o auge foi alcançado em janeiro de 2017. E isso realmente merece ser lembrado a todos. A AfD recebia em Koblenz uma grande reunião da ENF. A ENF é o grupo de deputados europeus no qual se senta Marine Le Pen, coordenado por Marine Le Pen, e onde se encontram os partidos nacionalistas da Holanda, da Itália, da Áustria, etc. Nesse dia, na tribuna, diante de todos os líderes, incluindo Marine Le Pen, um certo Markus Pretzel toma a palavra. Markus Pretzel é simplesmente o marido de Frank Petrie, que na época era presidente da AfD, em 2017. E Markus Pretzel, diante dos dirigentes de todos os partidos membros da ENF, o Grupo Parlamentar Europeu dos Movimentos Populistas sob a coordenação de Marine Le Pen, Markus Pretzel, em nome da AfD, declara: Israel é o nosso futuro. Israel é o nosso futuro, minhas senhoras e meus senhores, na forma como lida com o Islã. Minhas senhoras, meus senhores, minhas senhoras, meus senhores. Quem realmente quiser combater o islamismo político, quem realmente quiser combater o Estado Islâmico, deve apoiar Israel e não também combatê-lo política e financeiramente. Qual é a mensagem? Populistas, nacionalistas, patriotas, nessa pequena frase, Israel é o nosso futuro. Afinal, a serviço de quem eles estão? Como acreditar que assim, defendem o próprio país, que defendem o seu povo? Tá tudo dito. Israel é o nosso futuro. E eu dizia há pouco, sempre que o lobby sionista entra num movimento populista, vemos que, pouco antes ou pouco depois, aparece o lobby LGBT e não a AfD. Isso de fato não falhou. Há um dos seus principais dirigentes, Alexander Gauland, que representa uma linha nacionalista radicalmente oposta à imigração, defendendo a família tradicional, contrário ao lobby homossexual, à deturpação do casamento, à ideologia de gênero. Mas ao lado dele, há Alice Weidel. Alice Weidel é uma mulher ultraliberal, formada, como por acaso, na Goldman Sachs, que depois passou 6 anos na China a serviço do Bank of China, que depois voltou à Alemanha para se lançar na política, que é uma lésbica assumida. Vive em casal com uma imigrante do Sri Lanka. Curioso, no mínimo para alguém que hoje é co-dirigente do AfD, partido que supostamente combate a imigração e defende a família e os valores familiares. E o caso de Alice Weidel está longe de ser o único no AfD. Há, por exemplo, o deputado Frank Hensel, que vive em casal com um imigrante brasileiro. Há também, claro, outros que poderiam ser citados. Vou citar de novo Sven Tressler, que é o presidente da juventude do AfD e que também é um homossexual assumido, assim como Jana Schneider, que é a presidente regional da juventude do AfD e que é uma lésbica assumida, porque todos eles não escondem isso.
exibem a sua homossexualidade. Não é como se alguém pudesse me dizer que eles vivem isso apenas na intimidade. Não, não, não. Em todos esses casos são atores políticos que exibem isso. E, portanto, não se pode dizer que isso pertence à vida privada. Isso necessariamente tem impacto na vida política, na ação política que eles conduzem. Além disso, nota-se bem como isso molda todo o seu modo de pensar. Há, por exemplo, um cartaz da AfD que critica o Islã. Mas por que o cartaz da AfD critica o Islã? Porque os muçulmanos não gostam dos seus vizinhos homossexuais. Aí, convenhamos, como atalho de argumentação, ficamos estupefatos, boquiabertos. Mas isso mostra bem até que ponto hoje o lobby homossexual interno da AfD é oficialmente reconhecido pelas instâncias do partido. Agora vou terminar o meu panorama pela França, naturalmente. Vou tentar mostrar, em ordem cronológica, como tudo isso não é novidade. Em maio de 2015, em Nova York, Marine Le Pen encontra o antigo primeiro-ministro israelense Ehud Barak. Ainda assim, a gente se pergunta por que Marine Le Pen precisa, para levar adiante uma política nacionalista na França, de ir aos Estados Unidos para se encontrar com o antigo primeiro-ministro israelense. Estamos em maio. No mês de junho, um deputado europeu dá um elemento de resposta. É o eurodeputado alemão Udo Voigt. Ele não é da AfD, ele é do NPD. É um dos mais antigos movimentos nacionalistas alemães. Ele não faz parte, por exemplo, do grupo europeu de Marine Le Pen. É uma figura isolada. E ele faz a seguinte declaração: publica um comunicado severo a respeito do novo grupo europeu apresentado por Marine Le Pen em junho de 2015. Composto por 36 eurodeputados, do qual estão ausentes desde o início Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch e até Aymeric Chauprade. E o deputado europeu alemão Udo Voigt declara nesse comunicado: muitos nos pedem uma opinião sobre esse novo grupo técnico criado no Parlamento Europeu. Se Madame Le Pen acha que basta encontrar o menor denominador comum numa posição pró-Israel, veremos por quanto tempo esse grupo conseguirá funcionar. Então, é interessante, porque é um ator-chave da vida política interna do movimento nacionalista no Parlamento Europeu, que faz essa análise logo no lançamento do Grupo Parlamentar Europeu, coordenado por Marine Le Pen. Ele diz, poucos dias depois do lançamento, que o menor denominador comum desse grupo é o apoio deles a Israel. E só isso. Todos os populistas ou nacionalistas que não compartilham essa visão não se encaixam nessa estrutura. No mês seguinte, em 8 de julho de 2015, Marine Le Pen, presidente da Frente Nacional, presidente desse grupo, Europa das Nações no Parlamento Europeu, vai a Estrasburgo com Louis Alliot para uma reunião de uma instância não oficial chamada Parlamento Judaico Europeu. É uma organização comunitária lançada em 2012 pelo oligarca ucraniano Vadim Rabinovich. Não é piada, e na qual a França é representada em particular pelo presidente de Europa e Israel, Jean-Marc Moscovici. A ata da reunião, redigida pelo Parlamento Judaico Europeu, diz, entre outras coisas, discutimos algumas questões relativas à luta contra o antissemitismo, o fim do boicote a Israel, que é a nova face do antissemitismo, e a questão da kashrut. Os representantes do Parlamento Judaico Europeu explicaram a importância de todas essas questões para a vida judaica na Europa. Marine Le Pen confirmou que o antissemitismo não tem lugar em sua formação política. Ela também declarou condenar o boicote a Israel.
A reunião ocorreu no Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde foi servido um almoço kosher. Foi uma ocasião perfeita para sublinhar o ponto de vista do Parlamento Judaico Europeu, para quem a Kashrut faz parte do patrimônio europeu. Muito bem, então Marine Le Pen comeu kosher. Pronto. Mas, para além disso, entende-se claramente que estamos em julho de 2015, em pleno verão, e eis que Marine Le Pen e Louis Alliot, no momento em que os deputados europeus estão de férias, vão ao Parlamento Europeu encontrar uma oficina de estatuto não oficial, o Parlamento Judaico Europeu, e negociar com eles a maneira de abordar a questão judaica e a questão israelense. No mês seguinte, em agosto de 2015, a FN declara apoiar a Operação Tel Aviv sur Seine, lançada por Anne Hidalgo em Paris. Pelo menos é isso que afirma o advogado Valent Saint-Just, figura de ponta da FN em Paris, que afirma que aqueles que desaprovam a Operação Tel Aviv sur Seine de Anne Hidalgo são idiotas fanáticos. Eu não vejo absolutamente nenhum inconveniente em que esse evento festivo aconteça. Muito pelo contrário. Abril de 2016. Michel Tauris, organizador da viagem de Louis Alliot a Israel, declara ao site de informação Le Lab que vai dirigir a nova União dos Patriotas Franceses Judeus, uma organização encarregada de aproximar Marine Le Pen do eleitorado judeu. Quem é Michel Tauris? Dirigente do Sindicato Action Police CFTC. Esse policial sionista trabalha desde 2008 para reforçar a cooperação policial entre a França e Israel. Conhecido pelas suas posições favoráveis à Liga de Defesa Judaica e ao Betar. Michel Tauris havia sido acusado em 2014 por seus Sensuit, encarregado de missão no Ministério da Justiça, de ser próximo do cybercriminoso franco-israelense Gregory Shelley, mais conhecido pelo apelido de Wuken. Acho que ele tem apoio não só ao nível das autoridades israelenses, mas também conta com o apoio da polícia francesa. Na semana passada, mandaram-me um polícia da DDSP do 94. Para que ele possa gravar todas as mensagens de voz que o Wukan deixou para mim. Ele ameaça me matar, a mim e minha filha, meus pais. O policial grava. Eu descobri. Chamam-lhe Sr. Tauris, pelo que me dizem. Eu não sabia que ele estava a ser denunciado nas redes sociais como amigo do Wukan. Tenho a impressão de estar num filme de terror. É preciso ver para crer. O jornal Actualité Juive anuncia, em abril de 2016, que o deputado Gilbert Collard, o notório front-maçom, irá a Israel em junho, com o objetivo de normalizar as relações entre Israel e a Frente Nacional. E, segundo o jornal Actualité Juive, trata-se nomeadamente de preparar uma eventual viagem de Marine Le Pen a Jerusalém. Isso ainda não aconteceu. Claro, mas vê-se como os esforços são múltiplos para chegar lá. Acrescentemos que, na Assembleia Nacional, Gilbert Collard, deputado do Rassemblement Bleu Marine, tinha feito uma intervenção tão pró-Israel que foi aplaudida pelo deputado Meir Habib, o antigo vice-presidente do GRIF. Israel não é um estado racista. Não existe apartheid. Ponham isso na cabeça. É um país que, no Médio Oriente, representa os valores da democracia que nós defendemos. 26 de janeiro de 2017, e aí vemos Nicolas Bey, secretário-geral da FN enviado em missão a Israel por Marine Le Pen, com, obviamente, no programa, a inevitável peregrinação a Yad Vashem. 8 de fevereiro de 2017. Aí, estamos subindo de nível em termos de significado, de adesão e de submissão. Em fevereiro de 2017, estamos em plena campanha eleitoral.
Na France Inter, Gilbert Collard, deputado do Rassemblement des Marines, afirma que, ao dizer a França para os franceses, Marine Le Pen pensa a França para os judeus. Não se pode defender a França se não se defendem os judeus. E eu considero que, quando Marine diz, por exemplo, a França para os franceses, na verdade é a França para os judeus. Em nenhum momento houve da parte de Marine Le Pen a menor reação. Nem a mais pequena correção, nenhuma palavra para dizer que aquilo não passava de uma interpretação. Não, nada. Silêncio total. Aprenderam-me que quem cala consente, e isso aplica-se claramente nestas circunstâncias. Na verdade, tratava-se de um dia muito particular, enquanto Nicolas Bay, secretário-geral da Frente Nacional, regressava da sua viagem a Israel, mandatado por Marine, Louis Alliot e Gilbert Collard tomavam o pequeno almoço no restaurante parisiense Chez Françoise. Na quarta-feira, 8 de fevereiro, a convite da Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël. Foi diante desse público, que reunia 18 associações judaicas, que Gilbert Collard proferiu essas palavras, sabendo perfeitamente que ali havia microfones de rádio e de televisão. E, portanto, ele sabia muito bem que o que ia dizer seria repercutido, não apenas junto dos membros da comunidade judaica, mas junto de todo o eleitorado. Logo, não se pode dizer que ele não assumia o que disse naquele dia. Estavam presentes nesse 8 de fevereiro de 2017, umas 30 pessoas nesse encontro. E entre elas, Nicolas Lessab, chefe de gabinete de Marine Le Pen. Jean-Richard Souzer, conselheiro econômico da presidente da FN, e Michel Taures, o famoso polícia responsável pela Union des Patriotes Français Juifs. Portanto, se juntarmos palio, tínhamos ali praticamente todo um estado-maior do partido. Logo, quando Gilbert Collard diz que, quando Marine Le Pen diz a França para os franceses, ela pensa a França para os judeus diante de todos os quadros do estado-maior do partido, sem que isso provoque a menor reação da presidente, é uma confissão de tal importância que deveria imediatamente arrancar todos os véus sobre o que se esconde por trás de tudo isso. Louis Alliot, deputado da Frente Nacional, o senhor vai muito a Israel, não é? Adoro Israel. Dizem que o senhor vai lá sempre. Não vou tanto, mas tenho muitos amigos lá. Está ajudando a preparar uma viagem da Marine Le Pen? Não estou fazendo isso. De forma alguma. Mas a Marine Le Pen quer ir para lá. Não estou nem aí. O senhor não quer nem saber se ela vai ou não. Nem um pouco. Eu quero separar minhas posições de qualquer segunda intenção política. Acrescentemos que o mesmo Gilbert Collard também declarou naquele dia que a vida inteira ele tinha trabalhado por Israel. É um deputado francês de um partido dito nacionalista que a vida inteira trabalhou por Israel. Uma breve palavra sobre Nicolas Dupont-Aignan. Porque alguns hoje acreditam que ele é uma outra alternativa e que com ele as coisas seriam diferentes, evidentemente. Não há diferença nenhuma. Lembremos que Nicolas Dupont-Aignan foi formado pelos Young Leaders, que é o ramo jovem da French American Foundation. Ou seja, ele recebeu formação de um dos principais círculos mundialistas sediados nos Estados Unidos. Acrescentemos que, em sua atuação como deputado-prefeito, Nicolas Dupont-Aignan participou várias vezes, em espaço público, de cerimônias de acendimento de candelabros de Hanukkah com os Lubavitch e que, como eu disse há pouco, em novembro de 2016, ele estava em Bruxelas para falar numa reunião organizada por Michel Maudry-Kamen, que é o presidente da fundação, do movimento. Esse movimento do qual Bannon é o representante comercial. Então, você percebe que tudo é coerente e se encaixa. Todos saem do mesmo molde, do mesmo saco, fazem parte das mesmas redes,
têm as mesmas obrigações. Vou parar por aqui na enumeração de tudo isso. De todas essas ramificações, como já disse, eu poderia continuar falando por horas, abordar todos os outros movimentos, ir mais a fundo também nesses meios de comunicação apresentados como alternativos, dissidentes, patrióticos, e que, neste momento, são alvo de buscas por esses mesmos círculos nacional-sionistas. De qualquer forma, é isso. Eu quis mostrar para vocês que, de um lado e do outro, quer a gente observe o fenômeno do imigracionismo, que observemos o fenômeno da evolução dos partidos populistas já tomados em mãos, guiados pela corrente nacional sionista. Então, na verdade, vocês estão lidando com os mesmos interlocutores. No fim das contas, tudo isso se decide lá em cima, no mais alto escalão dessas organizações internacionais mundialistas. De um lado, para financiar a imigração em grande escala, você tem uma figura de destaque como George Soros. Por outro lado, há toda uma série de pessoas que... Como? Por exemplo, um Jacques Attali, que começou a fazer conferências explicando que era preciso levar em conta a evolução do populismo, que era preciso considerar essa realidade. Não se deve tratar o nacionalismo como um palavrão. Isso seria um erro terrível. Precisamos das nações. E foi até um erro daqueles que quiseram o globalismo ter encarado o nacionalismo dessa maneira. Tratar a nação como desastre. De forma alguma. Neste mundo em que se joga a eventual sucessão dos Estados Unidos como líder mundial, vai ser preciso ir buscar as riquezas onde elas estiverem para acelerar essa virada, rumo a uma nova ordem mundial. E a Europa vai ser um terreno de caça. Não podemos entregar a nação aos nacionalistas. A nação não pode ficar nas mãos deles. A nação é o centro de tudo. Podemos integrar dois conjuntos estruturados. E assim, a nação não impede a globalização. Podemos ser os dois. Podemos ser franceses e torcer pela seleção da Croácia, ou marselheses e torcer pelo PSG. Isso não é o problema. Dá para ser as duas coisas. Não dá. Dá. Deveríamos poder. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Talvez mais discretos do que deixam transparecer. Pois bem, percebe-se claramente que tudo isso revela uma vontade, sempre, de antecipar os fenômenos e controlá-los. E, a partir do momento em que há um despertar das populações europeias, um despertar dos eleitorados, a melhor maneira de dominar essa realidade é simplesmente infiltrá-la e assumir a direção dela em cada um dos estados em causa. E vemos claramente que, infelizmente, isso funciona bem em muitos países. Eles conseguiram colocar seus peões, conseguiram tomar nas mãos dirigentes políticos, souberam realmente impor uma linha geopolítica fiel aos seus objetivos. Estamos a 24 de novembro de 2018. É um dia importante para os coletes amarelos e, mais uma vez, é interessante fazer este paralelo, nomeadamente com as declarações de Bernard-Henri Lévy e de Jacques Attali. Provavelmente, a maioria de vocês que verá este vídeo teve conhecimento dessas mensagens difundidas no Twitter por Bernard-Henri Lévy. Num primeiro momento, ele teve palavras totalmente desprezíveis em relação aos coletes amarelos, falando, evidentemente, de populistas e falando do fracasso da mobilização deles. Curiosamente, enquanto ele usava essa linguagem no próprio dia 17 de novembro, no dia seguinte ele se encontrou no CRIF para falar na convenção do CRIF. Escolheu como tema os coletes amarelos. Dessa vez, fez um discurso no CRIF dizendo que era preciso levar em conta esse acontecimento.
Tratava-se de facto de um acontecimento. Na véspera, ele dizia que aquilo era um fracasso de mobilização diante do CRIF. Falava claramente de um acontecimento. E ao longo de todo o discurso que fez diante do CRIF, não parou de jogar em dois tabuleiros, tentando, em certos momentos, algumas palavras de empatia. Há um povo que sofre, há desespero. Há pobreza, há revolta. Mas ao mesmo tempo apontando sem cessar o dedo para a má revolta, o mau populismo. O povo que não respeita nada além de si, que afirma somos nós o povo. E por isso mesmo temos todos os direitos, absolutamente todos, a começar pelo de infringir a lei. Pois bem, esse povo, meus amigos, permitam-me assinalar que é contra ele que se desencadeia a santa cólera de Deus. Se, como se supõe que façamos neste recinto, tentamos refletir e fazê-lo com ponderação e seriedade, acabamos por admitir que a massa em ebulição não constitui argumento, que o povo não tem e não pode ter todos os prestígios e todos os poderes, e que as instituições existem numa república, numa democracia. E mais ainda nas repúblicas bem democratizadas, para limitar os poderes, todos os poderes, de todos os soberanos, incluindo, portanto, o povo. Ou aquela fração do povo que pretende falar em nome das outras frações, bloquear o país e empurrar o presidente à demissão. No fim, vê-se claramente que nesse discurso do CRIF há uma mensagem que corre totalmente em paralelo. O que se observa ao nível da tomada de controle dos partidos populistas é isto. Se vocês querem que a vossa cólera seja vista como uma cólera positiva, aceitável, ela tem de ser enquadrada, controlada. Se vocês são independentes, se continuam livres, tornam-se uma má cólera, aquela que faz lembrar as horas mais sombrias da história. E aí, é claro, é preciso puni-la, sancioná-la. E é justamente alguns dias depois que vimos também a Thalie falar no seu blog, ligado à revista L'Express, dos coletes amarelos. E de novo, aparece esse duplo discurso. Um pouco de empatia em relação aos franceses que sofrem, mas também um pouco de aviso. E são sempre os mesmos. Attali, BAL, é a mesma coisa. É a mesma corrente que, mais uma vez, perante o surgimento de um novo populismo, não tem, no fundo, senão uma ambição. Senão, a de conseguir controlá-lo, ameaçando-o com o porrete. Se ele não se deixa controlar, será preciso puni-lo. E nestes dias, vê-se claramente que, por parte do Estado, esse recado está sendo posto em prática. Vê-se bem que, neste 24 de novembro, em Paris, logo de início, o dispositivo montado pelo Estado republicano foi canhões de água, gás, lacrimogênio, antes de acontecer o que quer que fosse. Dirão, é claro, que a violência veio dos próprios coletes amarelos. Vimos Castaner, o ministro Castaner, dizer que o que se passava em Paris era a tomada dos coletes amarelos pela ultradireita. Mas, na verdade, o que aconteceu hoje foi simplesmente a aplicação da mensagem de BHL no CRIF e de Jacques Attali. A mensagem é: se os coletes amarelos não se deixam controlar, é preciso sancioná-los, é preciso puni-los, porque nesse momento eles se tornam a nova tradução das velhas repulsas da história. Obrigado, de qualquer forma, a todos os que se deram ao trabalho de ouvir esta conferência, que não se realizou nas melhores condições e, portanto, talvez o som não tenha sido da melhor qualidade. Mas eu penso que tudo o que foi dito aqui hoje merece, ainda assim, ser levado em conta por todos aqueles que têm título de eleitor e que se perguntam se devem confiar em Marine Le Pen, em Dupont-Aignan e sei lá, mais quem. Ou se devem apoiar este ou aquele autor. E pegar um autógrafo no livro de Eric Zemmour
ou pagar a sua contribuição de apoio a um meio de comunicação supostamente dissidente, mas que na realidade é apenas mais uma filial de toda essa corrente. Eu teria querido falar, por exemplo, de uma extraordinária fraude que agora se chama France Libre, uma suposta rádio patriótica dirigida por Goldnadel. Enfim, já nem sei. Não tenho palavras para dizer tudo o que penso sobre a evolução do cenário político francês, europeu e mais amplamente ocidental, em que se vê claramente a dificuldade de permanecer livre, de permanecer liberto dessas potências internacionais, dessas potências globalistas, e de levar adiante um patriotismo autêntico, orgulhoso de nossas raízes, orgulhoso de nossas tradições, orgulhoso de nossa cultura, orgulhoso de nossa fé. Quando vejo o livro de Éric Zemmour trazer um capítulo São Luís, o rei judeu, e depois nos empurrar a ideia de que o destino da França está ligado ao de Israel, fico estarrecido ao ver até que ponto tanta gente em nosso meio, no sentido amplo de patriotas, continua se deixando enganar por esse tipo de mensagem e fazendo fila para comprar o livro Destin Français. Já está mais do que na hora de ver surgir de fato um partido autenticamente francês, católico, patriota, sincero. De ver surgir cada vez mais meios de comunicação dissidentes, livres, authentiquement livres, authentiquement franceses. De ver surgir intelectuais autenticamente franceses, livres, emancipados. É isso que nos falta para alcançar os primeiros sinais de vitória.